Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição número 2, cujo título é A Humanidade de Jesus Cristo e a Sua Deidade. Esse tema é algo que foi muito debatido ao longo de toda a história da igreja para falar sobre como era a natureza de Cristo, que era divina e humana ao mesmo tempo. Ou seja, Jesus era um humano totalmente humano, mas também era um ser divino, completamente divino. Ou seja, ele era homem e também era Deus. Mas não podemos pensar em Jesus como uma espécie de um ser híbrido, metade humano, metade divino ou coisa parecida. A mitologia grega falava sobre seres híbridos como o Minotauro, meio touro, meio homem, ou os centauros, meio homem, meio cavalo, ou mesmo o Tritão, meio homem, meio peixe ou cavalo marinho, ou outros seres mitológicos que eram sempre meio a meio. Jesus não era meio nada, ele era um ser completamente humano e totalmente divino. As duas naturezas estavam unidas em uma só, aquilo que a teologia chama de união hipostática. Ou seja, Jesus era homem e era homem completamente humano. Era alguém que sentia fome, sede, cansaço, nasceu como qualquer criança e aprendeu a engatinhar e a ter todas as necessidades de uma criança. E ao mesmo tempo era também Deus, igualzinho ao Pai, com todos os atributos divinos que o Pai possui. Claro que durante o período em que estava encarnado como homem, Jesus não poderia exercitar plenamente os seus atributos em função das limitações que a natureza humana lhe dava. Ele não poderia, por exemplo, ser onipresente, porque ele estava presente aqui na Terra, vivendo em um corpo humano, mas ele possuía todos os atributos divinos. Nesse aspecto, nós vamos perceber que Jesus, sendo Deus, ele não só disse que era Deus, mas ele também praticou atos divinos, como curar enfermos e repreender a natureza, expulsar espíritos maus, e até mesmo demonstrar que era Deus através desses atos, como na ocasião em que ele cura o paralítico e demonstra isso dizendo exatamente para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, que somente Deus tem, disse ao paralítico que levantasse. Ele agiu como Deus e declarou ser Deus, mas ele também agiu como homem. E como disse, ele chorou, ele teve sentimentos, ele teve sede, fome, sentado à beira do poço para descansar por causa do esforço físico. Ele sofreu, sangrou e morreu na cruz como homem. E, além disso, por ser homem, ele é alguém que identifica-se conosco. Porque o escritor aos Hebreus diz que nós tivemos um sumo sacerdote que era como um de nós, que apesar de em tudo ser tentado e não ter pecado, mas ele entende as nossas fraquezas, identifica-se com a nossa natureza, porque ele foi homem e viveu como homem. E como Deus, ele veio para demonstrar o amor divino e alcançar os homens, porque o projeto de Deus para a humanidade, anunciada pelo anjo Gabriel a Maria, disse que ele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Deus tomando a iniciativa de vir até os homens para alcançá-los com o seu amor, com a sua graça, e ao mesmo tempo substituindo o homem no lugar daquele que receberia a punição de Deus. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e, como homem, ele morreu na cruz, levando o castigo que era nosso, como o profeta Isaías já havia profetizado, dizendo que ele era homem de dores, experimentados em trabalhos, e que nós julgávamos que era por causa dos pecados dele que ele estava sendo condenado,
mas ele era condenado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Sendo homem e sendo Deus, ele se torna aquilo que o apóstolo Paulo diz que é o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nesse aspecto, nós compreendemos a importância da natureza divina e humana de Jesus Cristo para que ele pudesse ser alguém que alcançava os homens e, ao mesmo tempo, alguém que trazia Deus para perto dos homens e que fez aquilo que o apóstolo Paulo e também o apóstolo João vão dizer que é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, tornar Deus propício ao homem, unindo o homem a Deus como Deus e como homem. Louvado seja Jesus Cristo por sua obra magnífica de encarnação e por ter trazido a proposta de salvação de Deus para nós. Eu quero lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e também compartilhe esse vídeo com os seus alunos, com os seus colegas, com outras pessoas que possam também estar sendo abençoadas através desse canal. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.